Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Reginaldo e nessa aula nós vamos estudar expressões algébricas. E dentro de expressão algébrica nós vamos estudar valor numérico de uma expressão algébrica, monômios e polinômios. E com polinômios e monômios nós vamos estudar as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Para melhor acompanhar essa aula, sugiro que pegue caderno e lápis. Então, pela definição, expressões algébricas são expressões que aparecem letras no lugar de números, e as letras são chamadas de variáveis. Eu tenho aqui, vamos supor, a expressão 3 mais 2. Tenho a expressão 3 elevado a 2 mais raiz quadrada de 16. E tenho também a expressão 2 vezes 5 menos 8. Você observa que nessa expressão, nessas três expressões, você só tem números, né, no caso aqui, e as operações matemáticas. Então, isso aqui é chamado de expressão numérica. Então, isso aqui é chamado de expressão numérica. Agora, se eu pegar essas outras expressões aqui, um exemplo aqui, 2x, 3a mais b, raiz quadrada de a menos b. Observe nessas três expressões aqui que, além de números e operações matemáticas, você também tem letras. Então, isso aqui é chamado de expressões algébricas, porque tem números, letras e as operações matemáticas. Então, deu para você identificar facilmente, né, o que é a diferença de expressão numérica para expressão algébrica. Expressão numérica só tem números e as operações matemáticas, e as expressões algébricas, ela tem, além das expressões matemáticas com os números, você também tem letras, chamada então de expressão algébrica. Agora nós vamos ver como se calcula o valor numérico de uma expressão algébrica. O valor numérico nada mais é do que você substituir a letra da expressão algébrica por um número. Quando você realizar as operações, você vai ter o valor numérico dessa expressão algébrica. E o valor dessa expressão algébrica, o valor numérico, ela vai variar de acordo com o valor da sua variável, que é a letra. Então eu tenho aqui x mais 23. Eu quero saber qual é o valor numérico dessa expressão algébrica para x igual a 5. O que você vai fazer? Você vai substituir o x pelo valor dele, que é 5. 5 mais 23. Somando vai dar 28. Então, 28 é o valor numérico da expressão algébrica x mais 23 para x igual a 5. Vamos ver esse outro exemplo. 2x menos 5y para x igual a menos 12 e y igual a menos 8. O primeiro passo que você tem que fazer aqui é você substituir o x por menos 12 e o y por menos 8. Então você vai fazer 2 vezes o valor de x. Como é negativo, você vai botar entre parênteses. Menos 5 vezes o valor de y, que é menos 8. Multiplicando 2 vezes menos 12 dá menos 24. Menos com menos dá mais. 5 vezes 8, 40. Fazendo menos 24 mais 40, nós estamos somando dois números com sinais diferentes. Você subtrai 40 menos 24 dá 16. E aqui repete o sinal do número maior que o número 40. Então o valor numérico de 2x menos 5y para x igual a menos 12 e y igual a menos 8 é igual a 16. Se eu mudasse qualquer um desses valores de x e y aqui, o valor numérico aqui seria diferente. Outro exemplo, eu tenho aqui x ao quadrado mais raiz cúbica de x menos 13x para x igual a 8. Substituindo x por 8, né, vai ficar 8 elevado a 2 mais raiz cúbica de 8 menos 13 vezes 8. Então, observe que o primeiro passo é você substituir o valor da variável pelo valor que foi dado na questão, que é o 8.
Fazendo as operações, 8 elevado ao quadrado dá 64. Mais raiz cúbica de 8 dá 2. Menos 13 vezes 8. 13 vezes 8. 8 vezes 3 dá 24, vai 2. 8 vezes 1 é 8, mais 2 dá 10. Dá 104. 64 mais 2 dá 66, menos 104. Subtraindo isso aqui, vai dar, se esperar 14 dá 8, vai 1, 7, 38. Vai dar o quê? Menos 38. Então, o valor numérico de x2 mais raiz cúbica de x menos 3x para x igual a 8 é igual a menos 38. Então, você percebeu que para calcular o valor numérico da expressão algébrica é muito fácil. Primeira coisa, você substitui o valor da variável pelo valor que foi dado e depois você realiza os cálculos. O valor que você vai obter é o valor numérico da expressão algébrica. Bem, agora vamos ver aqui monômios e polinômios. Vamos ver o que é a definição e algumas particularidades de monômios e polinômios. Bem, o que são monômios? Monômios nada mais é do que uma expressão algébrica que só tem um termo. Então, o exemplo aqui, eu tenho aqui 2x, 3x ao quadrado, menos 9a ao quadrado b elevado a 3. Observe que aqui nós só temos um termo. Então, monômio, você observa que é a multiplicação de número por letra, ou só, eu poderia ter também aqui só letras. Olha. Isso aqui também é chamado de monômio, tá certo? No monômio nós temos o seguinte, olha. Nós temos aqui o coeficiente O que é o coeficiente de um monômio? O coeficiente de um monômio nada mais é do que esse número que vem antes das letras, né? Olha, então é menos 9. Aí você tem aqui também a parte literal. A parte literal é exatamente o que sobra aqui, ó, a parte que tem letras. Então é o A2, B3. E você tem também no monômio o que nós chamamos de grau de um monômio. Grau de um monômio. O grau de um monômio ele é calculado como? Ele é calculado você somando os expoentes da parte literal. Então você vai somar aqui, ó. 2 mais 3 é igual a... Ou seja, esse monômio aqui, ele é do quinto grau, que é o resultado da soma dos expoentes da parte literal. Nesse monômio aqui, vamos ver aqui qual é o coeficiente. Vamos ver a parte literal. Vamos ver o grau. Se você pegar aqui o coeficiente, o que é o número, qual é o número que vem antes aqui desse monômio? Nada mais é do que 1 que você não usa. Então, o coeficiente é 1. A parte literal é o restante. É A2, B4, C. O grau desse monômio é a soma de 2 mais 4 mais 1. Quando não tem, é 1. 2 mais 4, 6, 6 mais 1 dá 7. Esse monômio é do sétimo grau. Eu podia perguntar, tem outra questão aqui também para a gente identificar, né? O que são monômios semelhantes? Deixa eu botar aqui. Monômios semelhantes. Monômios semelhantes nada mais é do que dois monômios, ou mais de dois monômios, que ele possuem a mesma parte literal. Um exemplo, 3x2 e 7x2. 9ab e menos 7ab. x2y e menos 3x2y.
A3i menos 2A3. Observe que todos eles possuem a mesma letra e as letras possuem o mesmo expoente. Observe isso aqui. Você tem que olhar só para a parte literal. Ok? Então, essa definição de monômio semelhante é importante. Que quando a gente for somar monômios e polinômios, você vai ver que ele é importante saber porque você só pode somar e subtrair monômios semelhantes. Monômios semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte literal, possuem a mesma letra e as letras possuem o mesmo expoente. Esse conhecimento de monômio semelhante é importante quando a gente for estudar adição e subtração de monômios e polinômios. Polinômio. Bem, polinômio já é o seguinte, é a soma de monômios. Um exemplo, se eu tenho aqui 3x mais y, posso ter x2 mais 2x menos 3. Eu tenho aqui A2 mais A2b menos 7A B3 menos 8. Então, veja bem, nesses exemplos aqui, observe que você tem soma de monômios. Então, polinômio é a soma de monômios. Esse aqui é chamado de binômio, porque tem dois monômios, ou dois termos semelhantes. Esse aqui é chamado de trinômio, porque tem três. Quando ele tem 4 ou mais termos, ele é chamado simplesmente de polinômio. Agora, como se calcula o grau? Você veja o grau separadamente de cada um monômio desse. Aqui é o segundo grau, aqui é 2 mais 1 dá terceiro grau, aqui é 3 mais 1 quarto grau, e aqui é 0 grau. O grau desse polinômio aqui vai ser o grau maior. Quem tem um grau maior, aqui. Então, o grau desse polinômio é quarto grau. Eu dou para entender, né? Para você calcular o grau de um polinômio, você calcula o grau separadamente de cada monômio, e o grau maior que tiver esse monômio vai ser o grau do polinômio. Correto assim? Bem, vamos ver agora as operações, né? Adição e subtração de monômios e polinômios. Então, lembre-se que só podemos somar e subtrair monômios semelhantes, termos semelhantes. Mesma letra, mesmo expoente. Então, eu tenho aqui 3xy mais 8xy. Fácil. Você vai somar 3 mais 8 e repete xy, que é a parte literal. 3 mais 8 dá 11, xy. Está aí a soma. Essa outra. Observe que todos os dois termos são semelhantes. Aqui vai ficar 2 mais 5 menos 7 A B2C. 2 mais 5 dá 7, 7 menos 7 dá 0. 0 vezes AB2C vai dar igual a 0. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Aqui já envolve fração, né? Então você vai calcular o MMC de 7 e 2. Aqui 2 dividido por 2 dá 1. 7 não dá repete, 7 só é por 7 que é prima. 2 vezes 7 dá 14. Então MMC, 14 de 7 e 2. Então, calculado o MMC, você vai colocar ele aqui, né? 14. Você vai fazer 14 dividido por 7 dá 2, 2 vezes 5 dá 10. 10y5. Menos 14 dividido por 2 dá 7, 7 vezes 3 dá 21, y5. Vamos ver agora a multiplicação. Na multiplicação você vai fazer o seguinte. Você vai multiplicar os coeficientes. Você vai fazer 5 vezes 2 vezes. E vamos multiplicar também a parte literal, né? Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar as letras AB
E vai fazer o que com os expoentes? Você vai somar. Você vai somar 1 mais 3 aqui dá 4. 2 mais 2 dá 4. 5 vezes 2 dá o quê? 10. Repete A4, B4. Então, na multiplicação de monômios, você vai multiplicar coeficiente por coeficiente e depois a parte literal. Quando você vai multiplicar a parte literal, nós entramos na multiplicação de potência de mesma base, que é um conteúdo de uma regra de potenciação. Repete a letra, que é a base, e soma os expoentes. Você vai fazer 2 vezes 5 vezes, aqui subtende que é 1, o coeficiente. A, B, e você tem aqui C também. O A você tem aqui 1 mais 3, 4. 4 mais 1 dá o quê? 5. Estou somando os expoentes. A letra B aqui, ó, 2 mais 2 dá 4. E o C, ele está sozinho aqui, você só repete. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 1 dá 10. Ó. 10, A5, B4, C. Ok? Vamos ver essa multiplicação aqui com fração. Do mesmo jeito, você vai fazer 2 sétimos vezes 3 meio. Aí do mesmo jeito. Y elevado a... Você vai somar 5 mais 7 dá 12. Olha, para facilitar a nossa vida, você pode eliminar esse 2 que está no numerador com esse 2 que está no denominador. Vai sobrar quem? Vai sobrar 3 sétimos de y elevado a 12. Essa outra multiplicação de monômio aqui, ó, você vai fazer 1/4 vezes 1/3 vezes 3 meio. Aí vai fazer A elevado a 1 mais 2 dá 3. A variável B, 1 mais 3, 4. A variável C, ela só tem uma vez aqui. Ó. Vamos multiplicar. Também eu posso eliminar esse 3 com esse. 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 2 dá 8. A3, B4, C. Então veja que é fácil você fazer a multiplicação de monômios. Multiplique os coeficientes e depois a parte literal. Na parte literal, repita a letra e soma os expoentes das letras. Agora vamos ver aqui a divisão. Eu tenho aqui 35x8 dividido por 7x2. Veja o seguinte, do mesmo jeito o processo, você vai fazer 35x8, vou colocar assim, dividido por 7x2. Faz a divisão normal. 35 dividido por 7 dá o quê? 5. Aí vai ficar x8 dividido por x2. 8 menos 2 dá o quê? 6. Então, 35x8 dividido por 7x2 dá igual a 5x6. Com fração. Vamos ver com fração como nós podemos fazer. 3/8 dividido por 5/meio. Você pode aqui fazer assim, inclusive, acho até interessante. E com relação à parte literal, você vai ter aqui x elevado a 6 menos 6, olha, dá 0. Y, 9 menos 12, menos 3. Fazendo aqui essa divisão, nós já vimos que na divisão de fração, qual é a regra? Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração, 2/5. Vezes x elevado a 0 é 1. Y elevado a menos 3. 3 vezes 2 dá o quê? Dá 6. 8 vezes 5 dá 40. 6/40 vai se multiplicar por 1 aqui, né? Vai dar esse mesmo resultado. Y elevado a menos 3. Você pode deixar assim, ou você pode também representar esse resultado dessa divisão da seguinte forma. 6 dividido por 40, y elevado a 3. Ok? Nós já vimos isso aqui em potenciação, né? em
em potência com expoente negativo. Vamos ver agora a potenciação. Então eu tenho aqui 3x elevado a 5 elevado a 2. Aqui você pode fazer da seguinte forma, você pode pegar e botar o 3 elevado a 2 vezes a parte literal também elevado a 2. 3 elevado a 2 dá 9, x elevado a 5 elevado a 2, já vimos também de potenciação no caso aqui que é potência de potência, você multiplica os expoentes, 5 vezes 2 dá 10. Esse outro exemplo, você vai fazer 2 elevado a 5 vezes, aí você vai fazer A4, B4 elevado a 5. 2 elevado a 5 dá 32. A elevado a 4 vezes 5 dá 20. E B elevado a 4 vezes 5 dá 20. 2 terços elevado a 5 vezes x6 elevado a 5. Isso aqui vai ser igual a 32 dividido por 3 elevado a 5 vai dar 243. X elevado a 6 vezes 5 dá 30. Observe que nós estamos resgatando alguns conhecimentos das propriedades de potenciação. Ok? Se você não aprendeu, volte, tem um vídeo aí no nosso canal e você pode estudar potenciação para você entender o que nós estamos fazendo. Bem, agora vamos estudar adição e subtração de polinômios. Eu tenho aqui 3 polinômios, né? Temos aqui o polinômio A, B e C. Eu quero saber qual é o valor da soma de A mais B. Então você vai fazer o seguinte, abre um parênteses aqui. Você vai fazer x3 menos x2 mais 8x menos 7 mais, abre parênteses, o polinômio B, 2x2 mais 10. Fecha. Aí você agora tira. Você vai fazer x3 menos x2 mais 8x menos 7 mais 2x2 mais 10. Nesse momento, o que você vai fazer? Você tirou os dois polinômios dos dois parênteses, agora você vai juntar os termos semelhantes, os monômios semelhantes. Veja como nós vamos fazer agora. Veja, qual é o termo semelhante a x3? Se você observar, você não tem nenhum. Vamos botar aqui x3. Aí você vai botar menos x2. Quem é o semelhante de menos x2? Observe que nós temos aqui mais 2x2. Olha. Então você junta. Aí vem mais 8x. O 8x não tem nenhum semelhante aqui. Agora vem menos 7 e mais 10. Pronto. Agora o que você vai fazer? Se agora você vai somar esses dois semelhantes. E esses dois aqui também. Vai ficar da seguinte forma. x3 menos x2 mais 2x2 dá mais x2. Repete mais 8x, não tem com quem somar. E menos 7 mais 10 dá mais 3. Aqui eu não posso fazer mais nada, porque observe que não tem nenhum termo semelhante aqui. Então você para aqui mesmo. Vamos ver agora o polinômio A menos C. x3 menos x2 mais 8x menos 7 menos o C. Quem é C? 4x3 mais x menos 14. Tirando o parênteses aqui, vai ficar x3, que não muda nada, menos x2, mais 8x menos 7. Agora aqui muda, você vai fazer o jogo sinal. Menos com mais aqui dá menos 4x3. Menos com mais dá menos x. Menos com menos dá mais 14. E agora vamos juntar os termos semelhantes. Olha. Semelhante de x3 é menos 4x3. Olha. Aí, menos x2. Quem é um semelhante de menos x2? Não tem. Então, deixa ele só. Mais 8x. Quem é um semelhante de mais 8x? Menos x. Menos 7 mais 14.
Vamos somar os semelhantes. x3 menos 4x3 dá menos 3x3. Menos x2 não tem com quem somar. 8x menos x dá mais 7x. E menos 7 mais 14 dá mais 7. Observe que não tem mais nenhum semelhante, então você para por aqui. Nesse exemplo aqui, nós temos aqui a soma de 3 polinômios. Então, você tem um b aqui, vai ficar 2x2 mais 10. Aí mais o polinômio c, está aqui ele, 4x3 mais x menos 14. Menos o polinômio a, x3 menos x2 mais 8x e menos 7. Retirando do parênteses aqui, ó. Vamos tirar aqui. 2x2 mais 10 mais 4x3 mais x menos 14. Pronto. Aqui você para, vamos fazer o jogo de sinal. Menos com mais dá menos x3. Menos com menos dá mais x2. Menos com mais dá menos 8x. E menos com menos dá mais 7. Agora juntando os termos semelhantes. Vamos juntar os termos semelhantes aqui. Ó. O semelhante de 2x2, observe que é x2, ó, mais x2. Aí vamos ver que, na sequência, mais 10, quem é o semelhante dele? São os números que tiver que não tem nenhuma variável. Menos 14 e mais 7. Depois vem mais 4x3. Qual é o semelhante dele? Menos x3, velho. Aí depois vem mais x e vem menos 8x. E agora vamos somar. 2x2 mais 1x2 dá 3x2. 10 menos 14 dá menos 4. Menos 4 mais 7 dá mais 3. 4x3 menos x3 dá mais 3x3. E 1x menos 8x dá menos 7x. Pronto. Essa daí é a soma. O que é que nós vamos fazer agora? Então, nós não podemos mais fazer nenhuma soma desses termos aí, porque não tem nenhum semelhante. O que eu vou fazer agora, que é uma indicação, é você colocar em ordem decrescente do expoente. Você vai organizar os termos desse polinômio de forma que você vai colocar no início o monômio, o termo que tem maior expoente, para o menor, em ordem decrescente. Da seguinte forma. Você coloca assim, ó. O maior expoente aqui, ó. Então vai ficar 3x3, depois mais 3x2, menos 7x e mais 3. Observe que os expoentes eles estão em ordem decrescente. Então, se aconselha você fazer isso aqui. Depois de você fazer a soma, você coloca os termos em ordem decrescente dos expoentes. Mas você pode fazer isso aí também quando você for juntar os termos semelhantes. Pode ser feito também dessa forma. Nós vamos ver agora a multiplicação e divisão de monômio e polinômio. Nós temos aí, no caso, multiplicação de monômio por polinômio e multiplicação de polinômio por polinômio. Vamos ver como nós fazemos essas operações matemáticas. Eu tenho aqui a multiplicação de um monômio por um polinômio. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar o monômio pelos dois termos do polinômio. X vezes 2x dá 2x ao quadrado, menos x vezes 3 dá 3x. Esse aqui do mesmo jeito, esse aqui é um monômio, aqui é um polinômio. Então, você vai multiplicar esse termo com esse aqui com esse. 2b ao quadrado vezes 4a vai dar 8a B2, mais 2B2 vezes B vai dar 2B elevado a 3. Você observa aqui nesse exemplo que quando você vai fazer a multiplicação, você multiplica
os coeficientes, né, do monômio e os coeficientes dos termos que estão dentro do parênteses, que é o polinômio. Então, o que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei e fiz aqui. Ó. 2 vezes 4, 8. Aí, A vezes B2, AB2. 2 vezes 1, que subtende que é 1 dá 2. B2 vezes B dá B3. Certo? Esse outro exemplo, ó. Vamos lá. 3AB2 vezes A vai dar 3A2B2 menos 3AB2 vezes 5B vai dar 3 vezes 5 dá 15. Aí bota A, B. 2 mais 1 dá 3. Menos 3 vezes 7 dá 21. A elevado a 1 mais 1 dá 2. E B elevado a 2 mais 1 dá 3. Agora, nós vamos ver a multiplicação de polinômio por polinômio. É um pouquinho diferente, certo? Aqui você vai fazer o seguinte, ó. Você vai multiplicar esse termo desse primeiro polinômio por esses dois termos desse outro polinômio aqui. Ó. 2y3 vezes y2 dá 2y5. Aí menos 2y3 vezes 7 dá 14y elevado a 3. Aí agora você vai fazer a mesma coisa, esse termo aqui com esses dois. Ó. Ok? Então vai ficar assim, né? Se eu multiplicar esse menos y por isso aqui, você tem que fazer o sinal. Ó. Menos com mais aqui dá menos. Y vezes y2 dá y3. Esse y com esse 7, menos com menos dá mais. Y vezes 7 dá 7y. Observe aqui que esses dois termos são semelhantes. Então você vai somar. Você vai fazer 2y elevado a 5. Aí, menos 14 menos 1 dá menos 15, y elevado a 3. Lembrando que você não pode somar 3 mais 3 e colocar 6 aqui, né? Você está somando, você não está multiplicando. Mais 7y. Então, está resolvido essa multiplicação desses dois polinômios. Esse outro exemplo. Você vai multiplicar esse A2 por esse A2, depois vai multiplicar por 2B, depois vai multiplicar por 3. Vamos fazer. A2 vezes A2 dá A4. Mais com menos dá menos. A2 vezes 2B dá 2A2B. Mais aqui com menos daqui dá menos. A2 vezes 3 dá 3A2. Agora com o B. Mais B vezes A2 dá A2B. Observe que o B vem antes da multiplicação, mas eu aconselho você botar sempre a letra no alfabeto menor, que está primeiro no alfabeto, você colocar antes. Mais com menos dá menos. B vezes 2B dá 2B ao quadrado. Mais com menos dá menos. Dá menos, né? B vezes 3 dá 3B. Agora vamos ver se tem termos semelhantes. Você vai encontrar, né? Você vai encontrar aqui, ó. E vamos ver se nós temos ou estou enganado. Esse é semelhante com esse. Então eu vou somar esses dois, eu vou juntar eles dois. Então você vai fazer assim, ó. A4 menos 2A2B, eu junto com mais A2B, aí repita aqui, menos 3A2, menos 2B2, menos 3B. Continuando, A4, somando esses dois vai dar menos 2 mais 1 dá menos 1, A2B. E esses outros aqui, esses outros termos você vai só repetir, né? Não tem com quem somar. Pronto. Para por aqui que você não tem mais como fazer a soma porque você não tem nenhum termo semelhante. Divisão. Divisão você pode fazer assim, ó. 18x4 dividido por 3x menos 21x3 dividido por 3x mais 12 x2, né? Dividido por 3x. Aí o que você vai fazer? Você vai dividir
coeficiente por coeficiente e parte literal por parte literal. 18 dividido por 3 dá 6, aí vai ficar x elevado a 4 menos 1 dá 3, menos 21 dividido por 3 dá 7, x elevado a 3 menos 1 dá 2, mais 12 dividido por 3 dá 4, x elevado a 2 menos 1 dá 1. Pronto, isso aqui é a divisão. Então você observou que quando a gente está resolvendo, principalmente multiplicação e divisão de monômios e polinômios, a gente está sempre usando aquelas duas propriedades, de multiplicação e divisão, que podem ser da mesma base. Agora nós vamos estudar a divisão de polinômio por polinômio. Bem, agora nessa divisão aqui, desse polinômio por outro polinômio, né, você vai fazer da seguinte forma, vamos colocar aqui 6x4 menos 10x3 mais 9x2 mais 9x menos 5, dividido por 2x2 menos 4x mais 5. Para você fazer essa divisão, você vai começar da seguinte forma. Você vai dividir esse 6x4, aqui é a parte. Ó. 6x4 você vai dividir por esse aqui, esse primeiro termo do divisor. Ó. 2x2. Dividindo isso aqui dá 3x elevado a 2. Né? 6 dividido por 2 dá 3, x4 dividido por x2 dá x2. Coloque ele aqui. Ó. Você vai agora pegar esse termo e multiplicar por esses três aqui. Ó. 3x2 vezes 2x2 vai dar igual a 6x4. Só que um detalhe aqui importante, você vai fazer o jogo de sinal, olha, mais com mais dá mais, e coloca o sinal ao contrário, menos. Menos com mais, menos, você bota mais. 3x2 vezes 4x vai dar igual a 12x elevado a 3. Mais com mais dá mais, você coloca menos. 3x2 vezes 5 dá 15x2. Que dá 0, menos 10x3 com mais 12x3 dá 2x3. 9 menos 15 dá menos 6x elevado a 2. Aí agora você vai fazer o quê? Você vai baixar isso aqui, ó, mais 9x. Do mesmo jeito, vamos fazer aqui, ó, 2x elevado a 3 dividido por 2x2. Ó. Aqui vai dar 1, né? E aqui sobrou quem? Sobrou x. Você vai colocar aqui mais x. Véio. Mais com mais dá mais, você coloca menos. X vezes 2x2 dá 2x3. Mais com menos dá menos, você coloca mais. 4x vezes x dá 4x2. Mais com mais dá mais, você coloca menos. 5 vezes x dá 5x. Aqui dá 0. Aqui vai menos 6x2 mais 4x2 dá menos 2x2. Mais 9x menos 5x dá mais 4x. E por último, baixa o 5. Menos 2x2 dividido por 2x2. Isso aqui dá menos 1. Você bota aqui. Menos com mais dá menos, você deixa mais. 1 vezes 2x2 dá 2x2. Menos com menos dá mais, você coloca menos. 1 vezes 4x dá 4x. Menos com mais dá menos, você coloca mais, 1 vezes 5 é 5. Subtraindo isso aqui dá 0. Então, o resultado dessa divisão é 3x2 mais x menos 1. Então, pessoal, essa aqui foi a divisão de polinômio por polinômio. Você vê que é um pouquinho complicado, né? Mas eu estou explicando essa divisão de polinômio por polinômio, mas o conteúdo não é nem muito cobrado, mas para que fique completa a nossa aula, eu resolvi colocar essa divisão. Chegamos ao final da nossa aula sobre expressões numéricas. Espero que você tenha aprendido. Se você está com dificuldade ainda, sugiro que você volte o vídeo e você, antes de ver eu resolvendo cada uma das questões, você dê pausa, resolva, dê play e veja se você acertou. Dessa forma você vai conseguir aprender melhor. Agradeço a sua atenção e até a nossa próxima aula de matemática.